Oi, queridos, mais uma vez nós estamos aqui, né? Osias Matos falando, né? Nós queremos hoje falar de um assunto que a gente já vem falando já há muitos anos, né? E que nós resolvemos então deixar registrado aí. Nós queremos falar sobre os 4 tipos de discípulos que aparecem no Novo Testamento. Tá? Esse é o título aí para quem gosta de dar o título. Hoje, dia 20 de junho de 2020, um sábado, tá? Para ficar registrado então aí para vocês. Primeiro, eu quero começar lendo Mateus 28, 18 a 20, não é? Muitos já sabem de cor, faz parte aí de um textozinho da nossa catequese, mas fala assim, a palavra de Deus fala para nós. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, né? Ou indo, a gente já falou muito sobre isso, né? O certo aqui seria indo, ou seja, é um estilo de vida. Enquanto você vive 24 horas por dia, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Né? Uma das últimas aí, palavras de Jesus, é muito importante. Tá? Então a gente quer falar hoje sobre isso tudo, né? O que é ser um discípulo, tá? Como fazer discípulo, né? E eu queria começar vendo com vocês algumas coisas no Velho Testamento, que é importante a gente deixar registrado aqui, que é um princípio muito antigo. Lá em 1 Crônicas 25, versículo 8 fala: E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Sempre foi um princípio, né, de qualquer pessoa, né, ter discípulos. Tá? Isaías 8, versículo 16 fala: Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Né? Então era uma coisa comum, sempre falado. Eu quero chamar a atenção para 2 textos de Isaías também. Primeiro está em Isaías 54, versículo 13. Fala assim: E os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Essa palavra ensinados aqui no original é a mesma palavra, discípulos. E é uma oração que todo pai tinha que fazer, né? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Glória a Deus, uma promessa para todos os pais. Tá? Ora isso aí pelos teus filhos sempre, em nome de Jesus. E ainda lá em Isaías 50, versículo 4, fala: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Tá aqui falando a palavra erudito também aqui, erudita, a língua erudita, tá? Também a língua de um discípulo. Tá? E também fala sobre esse princípio. Então a gente vê o princípio já desde o Velho Testamento aparecendo de forma fantástica. Né? Outro exemplo está lá em Gênesis 18, versículo 17 a 19. Né? Olha o princípio aqui do discipulado. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Né? Gênesis 18, 17 a 19 fala isso. A gente não pode deixar de fazer o link aí lá com 2 Timóteo 2,2, né, que fala: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, esse é o princípio do discipulado que a gente vê na palavra de Deus já de muito tempo. Lá o Salmo 78, versículo 1 a 8, é fantástico também, está falando ali de várias gerações, de como passar de geração a geração. A Bíblia fala assim, Salmo 78, 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido,
e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, desde o Velho Testamento, na palavra toda, e a palavra toda é inspirada, ela nos mostra esse princípio de fazer discípulos. Amém, querido? O que é fazer discípulo? É um discípulo mais experiente, tá treinando os mais novos, enquanto os dois, né, fazem a obra juntos, enquanto todos vão fazendo a obra juntos. É assim que Jesus fez. Jesus ele pegou os 12 e treinava os 12 diante da multidão, e atendia a multidão na presença dos 12. Tá? Então esse é o princípio do discipulado. Um discípulo mais experiente treinando os mais novos enquanto fazem a obra juntos. Glória a Deus. Então eu quero partir agora para vocês para os 4 tipos de discípulos no Novo Testamento. Tá? O primeiro lá que a gente vê, tá, é chamado lá o discípulo de Moisés. Né? Então, tem alguns textos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Né? João 9, 26 a 31, por exemplo. Fala assim. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo desse seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha só. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Falando de Jesus, né? O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos, né? O cego falando, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então aqui aparece, né, em João 9, né, o relato de que existiam discípulos de Moisés. Né? Qual é a característica do discípulo de Moisés? Eles seguiam a lei estritamente o que estava escrito. Né? Eles eram presos à letra. Essa é a característica do discípulo de Moisés. O discípulo de Moisés só faz o que será supervisionado, o que foi mandado. Ele não tem espontaneidade, ele não tem voluntariedade, ele só faz aquilo, tá, que vai ser pedido para ele. Né? O exemplo que eu sempre dou, né, que eu estava lá o discipulador com os discípulos, e o discipulador falou, né, uma segunda-feira à noite lá, qualquer, e o discipulador falou, ó, eu quero que todo mundo aqui leia o livro de Efésios 5 vezes, porque na semana que vem nós vamos falar sobre Efésios. Né? Então, todo mundo foi para casa. Quando chegou na outra segunda-feira, né, estava todo mundo lá pronto, né? Todo mundo lá tinha lido, né, os cinco vezes o livro de Efésios. Aí o discipulador começou a perguntar, né? Quem de vocês aqui leu? Aí todo mundo já estava pronto para levantar a mão e dizer, não, obedeci, eu sou um discipulão e tal. Aí ele continuou, né? Quem aqui leu o livro de Efésios a semana 6 vezes? Aí todo mundo tomou aquele susto, né? Ué, 6 vezes, mas não era 5? Ele falou assim, não, 5 eu sei que todo mundo leu. Eu quero saber se tem alguém aqui que leu 6 vezes. Né? Não tinha ninguém, é óbvio. Né? Então a característica, cuidado, a característica do discípulo de Moisés, ele só faz o que vai ser supervisionado. Lá em Mateus 5 também, fala assim, ó, 39 a 42. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear comigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Gente, aqui nós estamos vendo o que Jesus está nos ensinando, mas o discípulo de Moisés ele faz o quê? É o discípulo da primeira milha. É o discípulo da legalista.
só faz o que vai ser pedido, o que vai ser supervisionado. Lá em Mateus 23, versículos 1 a 3 também, fala da cadeira de Moisés, né? Que foi o que gerou, que deu aí pra gente a noção da palavra catedral, né? E fala assim, Mateus 23, 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então começa a mostrar, né, dessa disputa que havia, né, dessa cadeira de Moisés, né? Era uma briga tremenda por posição. Ainda lá em Marcos 7, versículo 9 a 13, fala assim: e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha só. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Jesus descreveu muito bem o que era um discípulo de Moisés. Então, queridos, o primeiro tipo de discípulo que aparece no Novo Testamento é o discípulo de Moisés, que é o discípulo que só faz o que vai ser supervisionado, na forma da lei, tá? Legalismo puro, amém? O segundo tipo de discípulos que aparece no Novo Testamento é os discípulos dos fariseus. Está lá em Mateus 22, 15 a 16, fala assim a palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-os entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Né? Então, aqui começa a aparecer, né, falando aqui dos discípulos de fariseu. Enviaram-lhe os seus discípulos, os fariseus. Então aparece aqui em Mateus 22 e também lá em Marcos 2,18. Fala assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então, mais uma vez aqui, está relatando aqui os discípulos dos fariseus. E ainda lá em Mateus 6, 1 a 6 e o versículo 16, ele fala lá, e eu quero que vocês observem 4 vezes a palavra com o fim de, né? Que querendo dizer com o fim de, né? Olha só. Tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Estamos falando aqui da característica dos discípulos dos fariseus, né? Sempre com uma intenção de aparecer, com a intenção de ser reconhecido, né? Com a intenção de ser elogiado. Mateus 23 também, do 25 ao 33. Do 23 ao 33. Mateus 23, 23 a 33. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo,
a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, olha só a característica, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, queridos, sepulcros caiados. Essa é a característica dos discípulos dos fariseus, né? Por fora parece o perfeitinho. Por fora está tudo maravilhoso, o discipulão. Mas por dentro, né, as suas motivações, tá tudo contaminado, né, sepulcro caiados. Essa é a característica dos discípulos dos fariseus. Amém? Terceiro ponto, terceiro tipo de discípulo no Novo Testamento, é os discípulos de João Batista, né? Até num texto que eu já li agora, ele falou lá, mencionou, nós vamos rever então algumas coisas, né, dos discípulos de João Batista. E vamos falar um pouquinho, né, de João Batista, para que a gente entenda, né, a característica desse tipo de discípulo no Novo Testamento, que é o discípulo de João Batista. Mateus 9, 14 a 17, fala assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, né, João Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então aqui a gente viu lá no 14, né, a menção dos discípulos de João Batista. Lá em Marcos 6, versículo 29 também fala: e os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Aí está falando dos discípulos de João Batista, né, que pegaram o corpo de João Batista quando ele foi decapitado e puseram no sepulcro, né? Então tinha o discípulo de João Batista. Lá em Lucas 1, 13 a 16, né, fala para a gente da missão de João Batista. Vamos entender um pouquinho, né, essa questão do João Batista. Fala lá, Lucas 1, 13 a 16. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temais, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha aqui a missão tremenda de João Batista, né? Mas aí quando chega lá em João 3, versículo 25, né, a 36, a gente começa a entender, né, um pouquinho de João Batista. Primeiro eu queria ler essa parte aqui de João 3, 25 a 36, para mostrar a vocês que João Batista era bem consciente, tá, do chamado que ele tinha, né, do propósito de Deus para a vida dele. Olha só.
João 3, 25 a 36. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então João mostra aqui que tem revelação do seu propósito, né? De que Cristo viria, com muita clareza ele explica isso. Aí só que chega lá em Mateus 11, queridos, versículo 1 a 6, a gente vê João duvidando. Né? O João duvidando, porque o João, né, depois que Jesus veio, né, o João continuou fazendo o que ele fazia antes, ele continuava fazendo uma obra paralela de Jesus. Vou mostrar isso para vocês aqui. E essa característica que eu quero mostrar do discípulo de João aqui no Novo Testamento. É o discípulo que faz uma obra paralela. Tá? Então, lá em Mateus 11, versículos 1 a 6, né, Jesus mostra a credencial dele. Né? Fala assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Né? Então aqui Jesus mostra a credencial, mas João Batista, ele começou então a duvidar. Eu quero falar com vocês algumas curiosidades sobre João Batista. Gente, o ministério de João Batista, ele durou mais ou menos uns 6 meses. Né? Deus o preparou durante 30 anos para ele trabalhar 6 meses. O João, ele era da linhagem do sacerdote, né? Porque depois de 400 anos sem profeta, ele foi levantado da 8ª linhagem. E 8º, na Bíblia, é sempre novo começo. Né? Da 8ª linhagem de quem? De Zacarias, o pai dele. Tá? E começou o ministério dele, João Batista, com 30 anos, da mesma forma que Jesus. Quando Jesus começou, Jesus não saiu pregando em Nazaré, mas ele foi até Jerusalém para ser batizado por João, em submissão para quê? Para receber de João o ministério. Tá? Uma questão aí de imposição de mãos, uma questão aí de receber a unção, uma questão aí, tá, de sequência, tá, humana de autoridade. Então João não queria batizar Jesus, né, pois Jesus é maior, mas precisou ser assim. Agora, o que João deveria ter feito? Né? Na minha concepção aqui, João deveria ter largado tudo e seguido Jesus como um de seus discípulos. Mas não, o que João continuou fazendo? Ele continuou fazendo do seu jeito. Então aí a gente vê o quê? 2 obras paralelas em Israel. Olha que coisa interessante lá em João 3, 22 a 25. Jesus, né, os discípulos de Jesus batizavam do lado do rio e os discípulos de João Batista batizavam do outro lado do rio. Olha só. João 3, 22 a 25. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava.
Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Tá? Então aqui mostra que Jesus batizava, os discípulos de Jesus batizavam do lado do rio e os discípulos de João batizavam do outro lado do rio, né? Uma obra paralela. Né? Então aí começou uma confusão. Aí começou uma confusão entre o discípulo de Jesus e o discípulo de João. Está lá em João 4, 1 a 3. Né? Fala assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, Jesus fez o quê? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Tomou rumo para o norte e foi embora. Né? Porque começou o quê? A disputa. Quem batiza mais? Né? Quem batizava mais? Quem tem mais discípulos? Então o povo começou a ficar confuso e dividido. E Jesus não é da divisão. Tá? Nós falamos da unidade da igreja hoje, que nós temos que construir pontes e não muros, né? Como é difícil às vezes a gente entender, deixar Jesus fazer essa obra em nós, o Pai fazer essa obra em nós, de unidade. Você imagina ali se Jesus ia querer ficar nessa disputa. Então, quando Jesus viu isso, ele foi para o norte, né? Porque o sul estava contaminado com duas obras paralelas. Jesus só volta para o sul depois que João Batista está preso. Tá? Então, João Batista entendeu a visão, teve revelação, mas ele não seguiu Jesus. E os discípulos de João Batista são aqueles que gostam da obra paralela, eles não se unem. Tá? Eles, né, promovem a confusão. Tá? Essa é a característica dos discípulos de João Batista. Atos 18, 24 a 28. Agora, 25 anos depois de Jesus, presta atenção. 25 anos depois de Jesus, tá, encontra-se ainda discípulo de João Batista. Olha só que coisa interessante. Atos 18, 24 a 28 fala assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João Batista. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Tá? Então, aqui mostra, e também lá em Atos 19, também 1 a 7, fala muito sobre isso também, olha só. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Olha só, 25 anos depois de Jesus, ainda se achavam discípulos de João Batista. Então, queridos, qual é a característica do discípulo de João Batista? Faz uma obra paralela. Faz uma obra segundo as suas próprias convicções. Né? Não se unem a Cristo. Amém, amados? Estão comigo? Então vamos para o quarto tipo de discípulo, que é o discípulo de Jesus. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Não estou aqui menosprezando, né, João Batista e coisas desse tipo, tá? Mas querendo mostrar para vocês o que a gente pode tirar do Novo Testamento para a nossa realidade hoje. Que dentro da igreja existem discípulos de Moisés, que na forma da lei só faz o que vai ser supervisionado. Existem discípulos, tá, dos fariseus,
que por fora parece estar maravilhoso, mas por dentro está todo estragado. E existe discípulo de João Batista. Qual é a característica? Fazem obra paralela, fazem do seu jeito. Tá? Não estão com as vestes nupciais. Tá? Não estão seguindo a Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá para a gente finalizar aqui, discípulos de Jesus. Né? Quais são aqui? Eu tirei 5 características de um discípulo. Tá? Um estudo antigo do Marião aí que passou para a gente, que eu quero estar repetindo para vocês. Amém? Que o que acontece é que hoje em dia existe uma mescla muito grande, né? O propósito de Deus ele está equivocado, a doutrina não é levada à prática, o evangelho que é pregado não é o mesmo que Jesus pregou. Então a igreja fica o quê? Atrás das novidades, né? Como lá os atenienses, diferente, tá, dos nobres de Bereia. Né? O que é isso? A diferença dos atenienses para os de Bereia. Está lá primeiro, né, em Atos 17, 19 e 21. Fala lá. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Né? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então essa é a característica dos atenienses. Eles só queriam ouvir novidade. Vem cá, qual eu movi agora? Qual eu movi agora? Quem é que está trazendo coisa nova? Vamos lá, poder de Deus caindo. Olha só, isso aqui, curas assim, para as pessoas vão atrás de novidade. Essa é a característica dos atenienses lá. Mas no mesmo capítulo, um pouco antes, né, de Atos 17, lá no versículo 10 e 11, fala dos de Bereia. Olha a diferença. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, queridos, por que a igreja está assim hoje, né? A igreja está assim hoje, a igreja moderna hoje, é porque perdeu o seu referencial, né? Que é quem? Jesus. Tá? É porque perdeu a sua fonte de formação, que é o quê? É a palavra apostólica, é a igreja primitiva, é o que os apóstolos nos ensinaram. Então, se você quer saber como ser igreja, tá? Vai para o Novo Testamento, vai para Atos dos Apóstolos, vai entender como é que o Espírito Santo é que guia. Amém, queridos? E também porque erramos por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Está lá em Mateus 22, 29, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que a igreja está assim hoje, queridos? Né? Quarto lugar, porque o apóstolo nos falou de 2 perigos. Ele fala assim em Atos 20, 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Né? Então, como é que a gente vai sair, né, dessa mescla aí? Como é que a gente vai sair de toda essa confusão, né, que veio entrando, essa distorção que veio entrando, né, na igreja durante esse tempo todo? Né? Em primeiro lugar, né, entendemos, né, temos que entender qual é a diferença entre o joio e o trigo. Né? Qual é a diferença entre um religioso e um discípulo? A gente tem que entender claramente. Né? O incrédulo, ele fica no centro de tudo. Tá? E em volta dele, ele coloca, né? Ele coloca o trabalho, ele coloca a família e todas essas coisas. Mas aí chega o religioso. O religioso, o que ele faz? Ele continua no centro e coloca diante dele o quê? Além do que o incrédulo colocou, né? De família, de trabalho, de profissão e todas essas coisas, lazer, entretenimento, ele coloca o quê? Né? Deus, igreja, dízimo, né? Mas continua no centro. E o discípulo, o que ele faz? O discípulo, ele sai do centro e bota Jesus
no centro. E em torno de Jesus, que está no centro, né, tem todas essas coisas, e inclusive ele mesmo. Tá? Então, nós queremos ver hoje 5 características do discípulo de Jesus. A primeira característica é que ama Jesus mais do que a todos. Isso está lá em Lucas 14, 25 a 27. Fala assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer aqui é amar menos, né? E não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tá? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que Jesus não admite ser o segundo. Tá? Jesus não admite ser o segundo. Olha só Lucas 9, versículos 61 e 62. Fala assim: disse, porém, outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aquele que conhece Jesus o ama acima de qualquer outra pessoa. Quem não o ama acima dos outros e da sua própria vida é porque não o conhece. Hebreus 11, 32 a 38, né? Lê lá depois, mas eu quero ler o 37 para vocês. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha só. Então aqui o que o Senhor está requerendo de nós é os nossos sentimentos, amados. Tá? E não existe sentimentos maior do que esses laços familiares, né? De pai, de mãe, de filho. Tá? Então, a característica do discípulo de Jesus, a primeira que eu quero falar hoje aqui, é que ele ama Jesus mais do que a todos. Amém, queridos? A segunda característica é que ele renuncia tudo quanto tem. Isso está lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus, ele não admite apego a nada. Né? Tem a historiazinha lá, né, do Partido Comunista, né, que o jovenzinho queria entrar no Partido Comunista e fizeram-se uma bancada para ver se ele seria aprovado. Né, e o primeiro, então, o coroa ali, começou a perguntar para ele: vem cá, se você tivesse 2 milhões de dólares, o que é que você faria? O garoto pensou um pouco e falou: ó, eu ficaria com 1 milhão para mim e daria 1 milhão para o partido. Aí os coroas assim olhavam um para o outro assim: poxa. Pô. Aí entrou o segundo, né? O segundo lá, comunista, entrou e perguntou para o garoto: e se você ganhasse 2 coberturas no Leblon, o que você faria? Aí o garoto falou assim: ó, eu ficaria com uma cobertura e daria outra cobertura para o partido. Aí todo mundo: poxa, que coisa interessante e tal, não sei o que. Aí o terceiro, né, o mais velhinho, mais sábio, né, chegou, sentou, né, e falou: e se você, né, tem 2 galinhas, o que você faz? Aí o garoto parou assim, né, travou. Aí todo mundo ficou esperando. Aí o coroa perguntou de novo: se você tivesse 2 galinhas, o que você faria? Aí o garoto falou, ficou assim pensando, parando, não falava nada. Aí o coroa pela terceira vez: vem cá, se você tivesse 2 galinhas, o que você faria? Ele: não, calma, eu estou pensando, porque 2 galinhas eu tenho. É fácil renunciar ao que não tem. Tá? Agora, renunciar o que tem, né? Então aqui está falando o que, querido? A característica do discípulo, a segunda aqui hoje: renuncia a tudo quanto tem. E a Bíblia fala o quê? Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Amém? Jesus fala muito bem isso lá em Mateus 6, 19 a 26. Fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É esse tipo de vida que o Senhor está nos chamando a viver como discípulos. Ainda lá, Mateus 13, 44 a 46, fala assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Tá? Esse é o que a palavra de Deus nos ensina. Ainda lá em Lucas 18, 18 a 23, quando fala lá do jovem rico, né? Fala assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamais bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Pegou, hein? Pegou, hein? Por que nós somos tão diferentes dos cristãos, lá dos primeiros cristãos lá da igreja primitiva, né? Que lá em 2 Coríntios 8, 1 a 5, fala assim, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova e tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder ou das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você renunciou a tudo? Aqui o Senhor está falando inclusive dos nossos bens. Nós não somos donos do que nós possuímos. Nós somos mordomos. Amém, queridos? Essa questão de renunciar a tudo tem que ser muito bem esclarecida na mente de todos os irmãos. Eu lembro do meu sobrinho, que quando se converteu, ele queria saber, vem cá, eu tenho aqui esses meus Legos aqui, esses meus brinquedos aqui, eu gosto tanto, eu coleciono, mas quando fala aí de renunciar a tudo, eu vou ter que renunciar aos meus Legos também. Né? E o pai dele, vendo que ele estava dando muito valor àqueles Legos, falou assim, não, tem. Você vai ter que dar esses Legos todos e nunca mais vai poder comprar Lego nenhum. Aí ele parou para pensar, né? Mas aí ele falou assim, não, eu quero. E ele se batizou, né? Foi cheio do Espírito Santo, menino ainda. Tá? Eu batizei ele ali junto com o pai dele aqui, né? Na Lagoa de Praia Seca, Araruama. Tá? E depois, no final, o pai dele falou assim, ó, queridão, pode ficar com os teus Legos. Ué, não estou entendendo nada. É para renunciar ou eu posso ficar? Mas ele já tinha renunciado. O pai dele só queria saber o coração dele. Tá? Então, coisas práticas da nossa vida que a gente tem que levar o discípulo, né, a realmente entender se está disposto, se entendeu realmente o que é esse negócio de renunciar o que tem. Né? Porque renunciar o que não tem, a gente viu que é fácil, tá certo? Queridos, em terceiro lugar, então, né, são 5 aqui que a gente vai terminar, começando a terminar. Né, o discípulo de Jesus, a característica do discípulo de Jesus
esse estudozinho do Mário, muito precioso, já de muitos anos, que ele tem nos falado. Tá? Fala, pratica a palavra de Cristo. Tá lá em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Hoje a igreja faz o quê? Ela dá mais ênfase no saber do que no fazer. Tá? Então eles pensam que o ato de saber dá a garantia de ter na vida o que sabe. Não é. O verdadeiro sábio não é o que sabe. O verdadeiro sábio é aquele que pratica o que sabe. Então Jesus ele nos adverte em relação a isso, né? Então a característica do discípulo de Jesus, terceira, pratica a palavra de Cristo. Olha lá o que fala em Mateus 7, versículo 15 a 27. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-los-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Né? Então, isso que Jesus nos ensinou, os apóstolos também ensinaram, né, isso para a gente, lá em Tiago 1, 22 a 25, a palavra de Deus fala assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, querido, Jesus nos deu uma ordem, Mateus 28, 18 a 20, a gente já está cansado de ouvir. Tá? O problema é que hoje a igreja tem necessidade de modelos, né, de exemplos para o rebanho. Tá? É difícil você ver, né, os líderes fazendo e mostrando como fazer. Em 1 Pedro 5, versículo 1 a 3, fala, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas o quê? Servindo de exemplo ao rebanho. E ainda Hebreus 13, versículo 7, fala, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha que responsabilidade. Quantos podem dizer, como Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores? Né? Jesus, queridos, ele fez e ele ensinou. Está lá em Atos 1, 1. Né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E o exemplo, amados, é o pai, tá, da aprendizagem.
Então, o que Jesus nos mandou fazer? Né? Mandou fazer e ensinar, como ele fez. Olha lá, Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como é que nós estamos? Estamos fazendo, ensinando? Né? Como é que tem sido o teu relacionamento com o Senhor, meu amado? Como é que tem sido o teu relacionamento familiar? Né? Como é que tem sido o teu amor ao próximo? Você permanece na palavra de Cristo? Tá? Então, o Senhor, Ele quer nos mostrar a sua vontade. Tá? Então, aprendamos com o Senhor, tá? Realmente a praticar a palavra de Cristo. Amém, queridos? Em quarto lugar, estamos começando a terminar, João 13, 34 a 35. A quarta característica do discípulo de Jesus: ama o próximo como Jesus amou. João 13, 34 a 35 fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, irmão? O serviço é o amor em ação. Tá? Então, em a nossa sociedade moderna, na sociedade de hoje, tá? O focal point é o quê? Né? Fazer o bem, né? Tá? O que é os católicos lá, os espíritas, né? Sabe por quê? Né? Os espíritas, né? Qual é a motivação, né, dos espíritas? É a purificação que eles falam, né? Da tal da reencarnação, que nós já vimos que é furada. Né? A Bíblia fala totalmente contrário a isso. E os católicos, qual é a motivação deles? É a justiça própria. Né? A justiça própria. Ele quer se sentir, né? Então, dessa maneira, é que leva eles a fazer o bem, a mostrar esse amor ao próximo, a tal da caridade. Né? Agora, e os discípulos hoje? Né? Esse mundão evangélico aí. Tá? Então, eles não fazem boas obras em relação aos católicos, tá? E vivem falando que a salvação é pela graça, mediante a fé. Só que se esquece de ler o texto todo, que continua o que falando lá? Somos feitura dele para boas obras. Tá? E se você vê lá, tem vários textos, eu vou ler um só para você hoje, mas tem vários textos lá. Tá? Eu vou ler Mateus 5,16, mas tem lá Tito 2, 7, 14, 15, Tito 3, 1 e 2, versículo 8, versículo 14, Efésios 2, 10, Tiago 2, 14 a 26. Tá? Então eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia fala bem das boas obras. Olha Mateus 5,16, eu vou ler para vocês. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós temos que fazer o bem, queridos. Nós temos que ir aos necessitados. Tá? Nós temos que fazer boas obras também. Todos que se aproximam de nós têm que serem alvos do nosso amor. Tem que sair dizendo, fui amado. Lembra da parábola do bom samaritano lá? Do samaritano? Tá? Todo mundo tem que sentir que foi amado. Você tem amado o teu próximo? Tá? Então aqui o Senhor quer o quê? O Senhor quer o teu serviço. Tá? O Senhor quer o teu serviço. Amém, queridos? E quinto e último lugar, então. Tá? Para ver se a gente consegue terminar antes de 1 hora aí, né? Que já é fora do meu padrão aí. Eu gosto de falar 30, 40 minutos no máximo, mas hoje eu poderia ter dividido em 2, mas vamos fazer bem completo, porque eu estou revendo isso tudo aqui que foi a pedidos aí de pessoas. Então, quinto e último ponto, né, a característica do discípulo de Jesus, ele dá muito fruto. Dá muito fruto. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A igreja hoje, querido, está atrofiada, pois não reconhece, tá, o sacerdócio dos santos, tá, que todos nós temos um ministério em comum, que é o de ganhar e edificar vidas, que é o de fazer discípulos. Essa é a nossa ministério, do nosso ministério, esse é o nosso chamado. O nosso chamado, queridos, não é para tocar, né, louvor, não é para arrumar e limpar o salão da reunião. Tá? O nosso ministério não é nenhum outro. O ministério comum de todos os santos, tá, é fazer discípulos, é ganhar e edificar vidas. Tá? A igreja não está reconhecendo isso hoje. A gente tem uma visão míope lá do corpo, lá que está lá em 1 Coríntios 12.
A gente esquece a história lá de Paulo e Cornélio, né? Como é que Paulo, né? A responsabilidade nossa, né? Como é que Paulo se converteu, como é que Cornélio lá se converteu. A gente esquece isso. A igreja hoje tem aquela famosa historiazinha do caçador de urso, né? O discípulo vai e convida alguém, vem, né? E entrega na mão do pastor e fala, cuida desse aí que eu vou pegar outro, né? Igual o caçador, né? Que foi caçar com um aprendiz e foram para a barraca lá no meio daquela montanha gelada, né? E o aprendiz estava muito afoito para pegar logo, né? Para caçar logo, mas o caçador antigo estava lá preparando as armas, limpando tudo, arrumando. Aí o aprendiz falou assim, não, quer saber, eu não vou correr atrás. Aí foi lá fora. Daqui a pouco estava lá limpando a arma o caçador experiente, entra o aprendiz correndo e entra o urso atrás. Aí ele vai, sai, fecha a porta, deixa o urso, aí, cuida desse aí que eu vou pegar um outro. Né? É o exemplo que a gente usa, que o Marião disse para a gente há tantos anos, tá? de quem acha que é convidar pessoas, né, para a igreja, entre aspas aqui, acho que está fazendo a sua parte. Tá? Então nós temos que levar os santos todos a frutificarem. Tá? E que fruto é esse? É a multiplicação da vida de Cristo. Tá? O Senhor quer que nós, como discípulos de Jesus, tenhamos essa característica, né, de produzir muitos frutos. A gente viu lá a parábola dos talentos, do semeador, né, como a gente vê isso lá, né, Gálatas 5, 22, João 15, 16. Gente, eu não quero ouvir o Senhor dizer lá, né, nunca mais nasça fruto de ti, como está lá em Mateus 21, 18 e 19. Eu não quero ver o Senhor falar, por que ocupas a terra inutilmente, né, como está lá em Lucas 13, 6 a 9, né? Eu não quero ouvir o Senhor falar, corta e lança no fogo, como está lá em João 15, 1 e 2. Então, eu não estou aqui dizendo que para ser salvo tem que dar fruto, mas o salvo dará muitos frutos. Queridos, o salvo dará muitos frutos. Não é pré-requisito para a salvação a frutificação. Mas o fato é que quem está salvo vai dar muitos frutos. O mundo não precisa de professores. O mundo precisa de testemunhas. Você tem frutificado para o Senhor? Então, o Senhor, tá, ele pede aqui, tá, esse teu serviço na obra. Queridos, você sabe bem o que é um discípulo agora? Você é um discípulo? Você está fazendo discípulo? Isso que o Senhor quer mostrar para nós. Falei para vocês as características principais do discípulo de Moisés. Só faz o que vai ser supervisionado, só anda a primeira milha. Falei para vocês a característica dos discípulos fariseus. Por fora parece mil maravilhas, mas por dentro está todo estragado. Falei para vocês a característica do discípulo de João Batista, né, que fica fazendo uma aula paralela, fica fazendo do seu jeito, fica fazendo da sua maneira, não se sujeita a Cristo, não segue Cristo. E vimos então, tá, as 5 características do discípulo de Jesus. Amém, queridos? Vamos rever as 5 características do discípulo de Jesus. Aleluia. Primeiro, ama a Jesus mais do que a todos. Segundo, renuncia a tudo quanto tem. Terceiro, pratica a palavra de Cristo. Quarto, ama o próximo como Jesus amou. E quinto, dá muitos frutos. Dá muito fruto. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, que possa, Pai, enriquecer, Pai, cada irmão, Senhor. Pai, que nós possamos nos identificar, Senhor, como discípulos teus. Pai, podemos ter todas essas características, Pai, de que falamos, que a tua palavra nos falou. Obrigado, Senhor, por esse mergulho maravilhoso na tua palavra hoje. Te pedimos, Senhor, que você traga todos esses irmãos para a consciência do que é o discípulo de Jesus. E que todos venham, Senhor, e se derramem diante de ti, como discípulos de Cristo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Queridão, um grande abraço, não se esqueça, divulga o vídeo, precisamos ainda chegar, tá, aos 1000 inscritos lá, tá? Faça isso, se você não se inscreveu, se inscreva, aperta no sininho lá para ficar sempre, né, sabendo quando tem um vídeo novo, fala para os teus amigos, divulga da melhor maneira, para a gente poder melhorar a qualidade dos vídeos aí,
Um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu!